Vamos lá. Sabia que as pessoas têm mais medo de falar em público do que perder o emprego, ter problema financeiro e às vezes até morrer? Falar em público é algo que realmente é muito difícil para muita gente. Na verdade, para a maioria das pessoas. Até para mim. Eu tô aqui falando em público, mas dá uma certa insegurança. As pessoas, né, o ser humano tem medo de ser rejeitado, tem medo de se sentir com vergonha. E falar em público exige 4 principais pontos que podem te ajudar a melhorar e se desenvolver muito nesse aspecto, que são os pontos que eu vou trazer para você. Primeiro deles é preparação. A preparação é fundamental. Acho que a primeira palestra que eu dei em público foi lá em 2013, fazem 11 anos já. Foi para um público de mais ou menos umas 300 pessoas. Me preparei muito para essa palestra. Antes disso, eu sempre procurava me preparar para apresentação de escola, apresentação de faculdade, qualquer tipo de apresentação que eu fosse fazer, que eu tivesse ali no ambiente, eu me preparava muito, incansavelmente. Escrevia tudo que ia falar, escrevia em tópicos, preparava uma guia assim com os principais, né, com uma linha mestra. Acho que é sempre muito importante. Por exemplo, hoje eu vou falar tô falando, né, sobre como falar em público. No final daqui até o final do vídeo, essa vai ser a linha mestra. Então, por mais que eu não tenha nenhum roteiro aqui na minha mão e não tenha nenhum teleprompter, eu sei exatamente onde eu quero chegar com essa conversa e vou direcionar vocês até lá. Tá? Então, a preparação ela é muito importante para garantir que você tenha conexão com as pessoas que estão assistindo você, com a sua audiência, né? Então, você saber com quem você está falando, se preparar para isso é o primeiro passo. O segundo passo é a exposição. Você também tem que procurar se expor a esse tipo de situação, como por exemplo eu trouxe para vocês. Minha primeira palestra foi em 2013, eu já dei palestra em eventos gigantes, eu vou até colocar algumas fotos aqui para vocês de alguns eventos que eu já palestrei, mas eu sempre procurei apresentar coisas, mesmo que não formalmente, assim, sei lá, qualquer dinâmica, eu sempre também sempre pratiquei muitas atividades que me levavam por esse lado, por exemplo, a capoeira. Então a gente fazia apresentação nos teatros, já fiz aula de atuação, então eu também me expunha ali a apresentar e falar em público. Então você precisa procurar ambientes que te exponham a esse tipo de situação. E de preferência, como a gente sempre está em desenvolvimento, no começo vai ser opte por ambientes controlados, ambientes mais seguros, que assim você consegue desenvolver isso sem ter necessariamente aquela pressão de errar e acertar que podem impactar a sua vida. Por exemplo, se for, sei lá, numa dinâmica de emprego, tipo, que se você errar aquela apresentação ali em público, pode te prejudicar numa seleção e você não ir tão bem assim. Enfim. Então, beleza, exposição. Tentem se expor ao máximo de estímulos possíveis relacionados a falar em público, tá? Quarto ponto, adaptação. É muito importante que vocês se adaptem às situações relacionadas a falar em público. Nem sempre a gente vai estar tudo no nosso controle. A gente tem que controlar o que está no nosso controle, que é a nossa preparação, que a gente se expôs adequadamente várias vezes antes e está se preparando para aquilo, mas às vezes a gente vai ter que improvisar em alguns casos. Às vezes uma pergunta vem e você não tinha aquela pergunta preparada no seu caderninho de preparação. Quando você fez sua lição de casa, às vezes você não preveu aquela pergunta e você vai precisar ter uma resposta, você vai precisar ter um jogo de cintura. Ou então na hora de apresentar, mesmo com teste, mesmo com preparação, você vai lá ligar o slide e o negócio não funciona. E aí dá pau, e aí você tem que improvisar. Por mais que você fique nervoso ou nervosa, você vai precisar se adaptar àquela situação. Então a adaptação é muito importante para você conseguir falar bem em público e com naturalidade. Acho que já veio o quarto ponto, que é a naturalidade. Só que para você falar com naturalidade, você precisa muito desses pontos que eu trouxe para você. Obviamente que se você se preparou muito pouco ou decorou exatamente o que você precisa falar, não treinou, não se expôs, quando você for falar, vai sair de forma super robótica. E as pessoas, elas querem se comunicar com os seres humanos. As pessoas, elas querem fazer parte da conversa. Elas não querem ficar lá ouvindo um monólogo, você falando, principalmente num ambiente de palestra, num ambiente de apresentação qualquer aí que você precise falar em público. Então, falar com naturalidade é um exercício
muito importante quando você estiver fazendo, quando você estiver falando em público, tá? E o quinto ponto é a consistência. Faça isso sempre. Você sempre vai precisar falar em público, dependendo da carreira que você tiver. Acho que, obviamente, nem todo mundo vai sempre precisar falar em público, mas geralmente, se você está procurando esse vídeo, é porque você precisa falar em público e você vai querer fazer isso mais vezes. Então, tenha consistência nisso, continue sempre falando e treinando. O que eu percebi é que todo mundo se prepara, todo mundo fica nervoso, todo mundo tem essas inseguranças na hora de falar, por mais que a pessoa saiba daquele assunto, por mais que ela domine aquele assunto, é natural você ficar nervoso. Então, se você estiver nervoso antes de uma apresentação, fica tranquilo, porque é normal, todo mundo fica. A forma como você vai lidar com isso, você fazendo isso de forma consistente, criando seus rituais de respiração, estudando técnicas, livros, consumindo conteúdo igual você está fazendo aqui, conversando com outras pessoas que têm mais experiência do que você, perguntando para elas o que elas fazem para fazer isso de uma forma consistente, de uma forma legal, né? Se você admira essa pessoa, se você acha que essa pessoa apresenta bem, pergunta pra ela, fala, meu, tem alguma coisa que você faz de diferente que você possa me ajudar a aprender e tal? Tipo, tem alguma recomendação sua? Fui bem, fui mal? Busque essas melhorias constantes, tá? E é isso, acho que é um videozinho mais rápido, mais curto, com dicas aí bem simples de como falar em público. Eu trouxe 4 técnicas para vocês, e pratiquem. E deixem aqui nos comentários o que vocês fazem para falar em público, como que é a preparação de vocês, o que vocês poderiam também dar de dica para quem está assistindo esse vídeo para fazer, para ajudar a pessoa também que está junto com a gente aqui em busca de conhecimento. Fechou? Se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto.